A corrente espiritualista dos fãs de Michael vai muito fundo na questão e contesta com veemência a famosa e chorosa expressão dos próprios fãs. Michael não faria isso com seus filhos. Michael não faria isso com seus fãs. E os fãs que se suicidaram de dor? Ah, ele faria sim. E faria porque existe uma causa muito maior do que as mazelas individuais. Seus filhos foram criados focados na força, no caráter e na determinação do pai. Os fãs foram instruídos na diretriz do seu carisma e o seguirão onde quer que vá e o que quer que faça. Inúmeras pistas da falsa morte foram deixadas para que eles rastreassem e tivessem certeza da vida do seu ídolo, do seu mestre, e para confundir a mente dos incautos e manipuláveis seres comuns. E os fãs que se suicidaram, se realmente aconteceu, o fizeram não por culpa de Michael, mas pela sua própria fraqueza de alma. Durante décadas, ele gritou as misérias humanas pelos 4 cantos do planeta e pediu socorro para o que estava acontecendo. Mas ninguém o ouviu. As pessoas ouviam a mídia. Excelente dançarino, mas racista, pedófilo, excêntrico, polêmico, pirado, bizarro, homossexual. Era só isso que as pessoas ouviam e boa parte delas acreditava. Teve até fã que acreditou. A mídia só queria escândalo para vender. Não havia escândalos, ela inventava. Nem uma palavra da grande obra humanitária, do seu caráter reto, da sua honestidade, da sua humildade, da sua gentileza, da sua grandeza de alma. Enfim, nem uma palavra sobre Michael, mas todas sobre Jaco. Até os fãs achavam lindas as músicas, mas o que os empolgava era aquele semideus nos palcos do mundo, fazendo o céu baixar à terra e os arrebatar na sua magia. Faziam alguma coisa além de admirá-lo? Não. Só começaram realmente a trabalhar no julgamento de 2003-2005, quando foram para as ruas dar a cara a tapa, bancar amor e apoio a quem estava injustamente processado por pedofilia. Hoje, depois que ele silenciou, quantos trabalhos já frutificaram por aí? Quantos blogs, quantos fóruns, quantas ONGs, Salve o Mundo, Amigos do Mundo, Cure o Mundo, etc. Isso aqui no Brasil. Vai saber quantos milhares em outros países. Ele nos provocou um choque, como quando a gente fica órfã e a ficha cai. Agora estou sozinho no mundo e tenho que bancar minha própria vida e a vida daqueles que dependem de mim. Não tem mais colinho. E nos soerguemos fortes e decididos. É isso que Michael quer com seu silêncio, que descubramos a nossa força e a empreguemos de forma útil, ou seja, em favor da vida no planeta. Lembremos que o ser humano é a única espécie que destrói a si própria e ao seu habitat. Na atual agonia do planeta, ele teve que tomar uma atitude radical, silenciar para ser ouvido. Escancarou na imprensa quem ele realmente é. Depoimentos dos amigos, entrevistas revelando intimidades, abertura dos arquivos do FBI, enxurrada de fotos e vídeos do homem Michael e principalmente do pai Michael. E morreu. Silenciaram-se um pouco os boatos, as intrigas, e evidenciaram-se a mensagem e o filantropo Michael Jackson. A mídia começou a publicar artigos e depoimentos falando bem de Michael. Pessoas começaram a mudar de opinião sobre ele
e prestaram mais atenção à sua música. O planeta não tem tempo para esperar, era preciso agir, e ele agiu. Durante 40 anos ele treinou seus soldados. Veremos agora, se ele voltar e voltar diferente, quem é que vai vestir a farda e ir para o front com ele? Pois quem vai voltar pode não ser o Michael dos palcos, e a turnê pode não ser de música. Michael jamais faria isso por dinheiro, mas o faria sim por amor. Na letra de This Is It, ele diz claramente: eu sou luz para o mundo. Isso nos primeiros raios da década de 90, quando a música foi reformulada. Repito, Michael sempre soube quem é e para que veio ao mundo. Esse missionário cósmico, como todos os missionários, sacrificaria sim a si mesmo e a quem quer que fosse para realizar sua missão, porque existe um benefício maior do que os benefícios pessoais. Existe um propósito universal. É público e notório o marcante ativismo humanístico e ecológico de Jackson, desde os verdes anos de sua carreira solo. Basta prestar atenção nas letras de suas músicas como Man in the Mirror, Heal the World, We Are the World, Can You Feel It, You Are Not Alone, The Lost Children, Little Susie, Her Song, They Don't Care About Us, Black and White, etc. Mais contundente e marcante ainda são as suas ações em hospitais e orfanatos, visitas a países pobres, campanhas humanitárias de peso, criação de fundações caritativas para gerir as vultuosas doações, além de, pessoalmente, empreender gestões junto a governantes políticos e empresários para requerer apoio ao seu trabalho humanitário. Em nome da filantropia, Michael embrenhava-se até mesmo por caminhos que não eram muito do seu agrado, por conta da sua timidez. Por exemplo, proferir conferências como na Universidade de Oxford, na Inglaterra, em 2001, onde foi surpreendentemente bem recebido e ovacionado pelos alunos. Mesmo com todas as dores morais que sofreu na infância e na adolescência, e das injustiças e incompreensões na fase adulta, Michael jamais perdeu sua fé, a sua esperança, a sua força e a sua generosidade. Sua alma planou acima das intempéries terrenais, e isso lhe confere o status de um ser bastante evoluído espiritualmente. Esse rasgo missionário marcante e incomum na personalidade de Michael, o que aliás sempre foi revelado pelo próprio artista em suas autorrepresentações, o extraterrestre de Moonwalker, o galáctico guerreiro de Captain EO e de History, o Light Man, Homem-Luz de This Is It, além dos autorretratos onde sempre se apresenta como um missionário guerreiro e protetor, atrai para si a personalidade de um avatar, ou seja, um ser de luz com a responsabilidade de conduzir profundas mudanças em uma determinada humanidade e época. Os materialistas diriam que se trata apenas de narcisismo. Estudiosos espiritualistas dizem que se trata de consciência desperta, ou seja, quando uma pessoa tem uma visão mais ampla de si mesmo e da condição em que se insere. Estávamos no limiar do marcador de uma grande transição planetária, 2012, e não se visualizava em qualquer parte da Terra outra pessoa que tivesse uma influência tão marcante e tão ampla como tem Michael Jackson. Estamos em meio à separação do joio e do trigo. Por isso o mal parece tomar conta do planeta, e esse mesmo mal tentou eliminar Michael de todas as formas.
Estamos no limiar de uma radical transformação energética da Terra, o cinturão de fótons do Sol central Alcione. E seres com a estatura mental e espiritual de Jackson serão comuns daqui por diante. Inteligência acima da média atual, empreendedores, consciência mais abrangente, identidade substituindo a personalidade, solidários, generosos, gentis, universalistas e espiritualizados. Forjar a morte por essa ótica seria uma forma de sacudir a humanidade, pelo menos os milhões de fãs. Provocar um choque violento para que as pessoas saíssem do torpor da manipulação midiática religiosa e social. Buscar a verdade e acreditar no sonho é a grande lição. Não se conduzir pela cabeça dos outros, por dogmas e preceitos absurdos, porque a verdade é uma conquista interna e não uma conceituação externa. Interiorização, reflexão, análise, conceituação. Tudo seu, nunca o que vem de fora como sendo a verdade. Love. Esse é o lema de Michael para os seus fãs. L. Listen. O. Observe. V. Verifique. E. Evolve. Ou seja, ouça, observe, verifique e evolua. Jackson alerta para que não nos deixemos manipular pela verdade dos outros, pois a verdade de cada um é única. Isso é evoluir, crescer espiritualmente, libertar-se da ignorância. Perder o medo seria o segundo intento de Jackson em reeducar a humanidade para os novos tempos. O medo engessa, o medo limita, o medo minimiza o brilho das ações e encolhe a grandiosidade das metas. O medo impede de acreditar e faz pensar pequeno. É o alicerce do medíocre. O medo que mais tolhe a humanidade em sua caminhada evolutiva é o medo de sofrer. O sofrimento apavora a massa manipulada, principalmente pelos preceitos religiosos. A cultura do não sofrer remonta a milênios, talvez desde que os humanos substituíram o instinto de preservação pelo raciocínio da proteção. Uma proteção que se tornou neurótica e tolheu o homem na sua evolução. Michael Jackson provou incontáveis vezes que é um homem sem medo. Apesar da truculência de Joe Jackson, o pai, Michael muitas vezes o enfrentou. Por isso apanhou mais do que os outros irmãos. Enfrentou o perigo dos inimigos ideológicos sem encolher suas ações humanistas pelo mundo. Enfrentou acusações injustas e criminosas, indo a julgamento em um país onde negros são abertamente perseguidos e correndo o risco de ser condenado só pelo fato de ser negro. O destemido Jackson, com a falsa morte, por questões missionárias ou não, estaria dando à humanidade terráquea a maior lição de enfrentamento do medo. Ele não sabe como o mundo irá receber a sua verdade, mas acredita nos seus propósitos, então enfrenta. Executa suas intenções sem medo de sofrer, porque sofrer ainda faz parte da evolução do nosso planeta. Acreditar na própria alma seria a terceira lição de Michael. O medo faz o homem não acreditar e, pior, sequer ouvir a própria alma. Escravos da mente, somos profundamente mentais e racionais. Nos tornamos incapazes de intuir, de ouvir o espírito, de nos inspirarmos. Pensamos e agimos automatizados pelos dogmas religiosos e sociais que nos manipulam a mente. A mente mente, manipula
e induz ao erro, porque não prima pela verdade interior, e sim pela exterior, que é relativa e comprometida. Michael sempre acreditou em sua alma e durante toda a sua vida quebrou conceitos e preconceitos em nome dela. Jamais se promiscuiu para encaixar-se em padrões e comportamentos terrenais. Sempre bancou sua identidade e, ao se confirmar a falsa morte, nos dará a maior prova dessa sua liberdade e autoridade espiritual. São essas as lições que ele quis passar à humanidade. Buscar a verdade interior, não julgar os outros com base nas suas verdades, não temer o sofrimento, ouvir e acreditar em sua alma, intuição e inspiração, e domesticar sua mente para que ela conspire a seu favor. Existem 3 expressões de Jackson que são marcas registradas da sua convivência humana, seja em suas relações profissionais ou pessoais. I love you, God bless you e It's all for love. Tudo por amor, inclusive forjar a morte para provocar uma dor tamanha que force as pessoas a chegarem ao fundo do poço, ao limite do suportável, pois é quando se perde tudo, é quando se cansa do sofrimento que o ser humano cresce. Infelizmente, ainda estamos no estágio evolutivo que somente a dor tem o alcance necessário para impulsionar a evolução. Quem sobrevive à dor renasce mais forte, e Michael é a prova viva dessa conceituação. O impacto da dor da morte pelos fãs somente seria suplantado pelo choque do retorno, aí sim, por toda a humanidade. Não existe em Michael a ilusão de que todas as pessoas compreendam o que ele fez e aprendam essa grande lição, mas os poucos que ele conseguirá arrancar da ignorância poderão ser, ou deverão ser, os poucos que darão origem à nova raça planetária. Jackson não é o único missionário encarnado no planeta, mas sem dúvida é o maior deles, o que tem maior alcance, devido ao seu número incontáveis de fãs. Se essa teoria se concretizar, Jackson volta e volta como herói, como o grande avatar da nova era que se insere o planeta, o homem condutor da transição da humanidade terráquea. Teoria da Ascensão. Essa teoria é minha, e muito poucas pessoas irão entendê-la ou levá-la em consideração, por conta de a grande maioria ainda estar adormecida na ilusão da Matrix. E foi justamente para esta maioria que foi realizado todo o cenário da morte, ou da falsa morte. Para aqueles que talvez nunca venham a saber o que é ascensão. Todo o teatro foi por amor aos fãs, que não entenderiam o fato de Michael simplesmente sair de cena sem deixar rastros. Cito aqui alguns trechos do livro A Escada de Cristal, de Eric Klein, sobre este processo que está acontecendo no planeta e que a grande maioria da humanidade nem faz ideia. É um grande salto de experiência em todos os níveis de sua existência. No geral, poder-se-ia dizer que é um salto da realidade tridimensional para uma 5ª dimensão, ou mais alto estado de consciência, um estado de frequência de vibração ampliada. A natureza do universo não muda muito, e as leis da física também não, mas os humanos expandem e aumentam suas frequências vibratórias e suas consciências, movendo-se dentro de reinos agora invisíveis. Parte deste processo é um despertar para o seu potencial oculto. Existe muita felicidade e tranquilidade em envolver-se no amor continuamente presente do Pai, sentindo-se um com o Criador. Assim,
ascendente é o ser que deu aquele salto e pelo menos alcançou o nível de consciência de quinta dimensão, ultrapassando o nascimento e a morte e alcançando o estado de imortalidade, mas no qual a consciência não será interrompida pelo sono que vocês conhecem como morte, e nem o envelhecimento existe. Um dos aspectos da ascensão é que ela os fará livres do nascimento e da morte, bem como de todas as limitações da realidade tridimensional. E cito também uma feliz colocação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro em seu programa Vozes do Universo. Existem aqui neste campo material da Terra outras terras, no mesmo lugar, mas em dimensões diferentes. Se você for pesquisar sobre portais, vai entender isso de uma maneira interessante, porque a pessoa está na Terra, atravessa aquele portal e continua na Terra. Só que a pessoa não é vista por quem está na terceira dimensão, mas pode se fazer visível, materializar-se, quando assim desejar. Porém, os que estão na quarta, quinta e sexta dimensões estão nos vendo. Isso é interessante porque é a explicação que a gente pode ter para este momento. Estamos aqui em uma terra bastante material, bastante densa, e existe a possibilidade, através de mudanças frequenciais, que muitos de nós atravessemos o portal para a terra de quarta dimensão, que é aqui, neste mesmo corpo físico, e ao mesmo tempo não é, porque é outra realidade, é outra luz, é outra velocidade de tempo, mas é o mesmo planeta, só que com mudanças. Existem mundos paralelos, existem terras paralelas. É isso que eu compreendo dessa história toda. Isso faz muito sentido para mim. Para você ir para outra dimensão, é preciso que você esteja com esta dimensão dentro de você. Em outras palavras, atomicamente, a sua matéria tem que estar preparada para entrar nesta dimensão de tempo mais rápido. Expansão de consciência, nível vibracional, calibrações moleculares, mudanças de DNA, etc. Michael já tinha o padrão vibracional de um ascenso dentro de si desde que nasceu. E eu iria mais longe, o padrão de um arcanjo. Michael é um avatar de Arcanjo Miguel. Portanto, não seria difícil alçar o voo transdimensional em corpo físico. Talvez seja essa a escolha mais difícil de um ser, pois, embora já um iluminado nato, a vivência terrena faz vínculos, pais, filhos, amigos, que terão de ser, de certa forma, deixados para trás, muito embora se tenha a prerrogativa de estar presente e materializar-se junto aos seus, sempre que deseja ou seja solicitado. Contudo, é um sentido de ausência ou de perda pelos que ficam na dimensão inferior e não podem vê-lo frequentemente. Talvez, para os que ficam, seja mesmo uma espécie de morte. Mas ele nos deixou pistas, muitas pistas, sobre o que na verdade aconteceu em 25 de junho de 2009. É só ler nas entrelinhas e ver além do óbvio, principalmente nos álbuns póstumos e no filme Sempre Foi um Filme, This Is It. Olhem para o título e a simbologia das capas dos álbuns póstumos. Michael, 2010. Imortal, 2011. Escape, 2014. Resurrection, 2018. Percebam que essa sequência de títulos e imagens
também não é aleatória. Deixo à sua imaginação viajar nessas imagens e o conteúdo profundo dos títulos destes álbuns. Então, o que realmente aconteceu no dia 25 de junho de 2009? Estará Michael livre para atravessar dimensões, para visitar o espaço, para agir sem que o inimigo o detecte e ajudar a libertar a humanidade? Será esse o sentido de Invincible, Unbreakable, Immortal, One, Keep Your Head Up, It is all in your name. E não se esqueça, It is all for love. Esse andarilho da lua, Moonwalker, não estará mais sujeito às limitações do plano tridimensional? E de sua nave, ou de suas asas, nos observa e ama? Então, ele é o nosso futuro. O futuro da humanidade desperta daqui a algumas décadas, totalmente livre. Surreal? Não. Apenas quanticamente real e possível, pois este é o caminho sem retorno para quem de nós pretender viver na Terra doravante, a caminho da quinta dimensão. Michael foi na frente para provar que é possível.